Olá, boa noite a todos. Esse é o nosso quinto encontro. No nosso encontro de hoje, a gente vai iniciar, então, os estudos, especificamente a respeito do Código de Ética Profissional do Contador. Assunto bem bacana, bem interessante. A gente começa nessa nossa aula de hoje, a gente vai dando continuidade, que nem eu comentei na primeira aula, vai que alguém não estava ou não conseguiu acompanhar ou ver, né? A gente vai abordar o código de ética para que vocês compreendam o código de ética. Eu vou trabalhar também com diversas questões e vou mostrar para vocês, vocês vão fazer, nos nossos encontros, vocês vão fazer uma denúncia, vocês vão apresentar também uma defesa, né? Um outro colega contador pode apresentar uma defesa para um colega de classe, assim como vocês vão, a gente vai fazer também um recurso. Eu vou apresentar uma situação que envolveu um código de ética bem interessante, e depois de toda a discussão administrativa, ainda teve a discussão judicial. Isso vai ser num outro momento, e muito aqui da nossa aula é para a gente entender assim, o que os profissionais contadores entendem como, qual que é o comportamento que deve o contador ter, o que é vedado, ele em relação aos colegas, é bem bacana. Eu comecei lecionando essa disciplina com a resolução 803, só que houve uma alteração, então a gente tem um novo Código de Ética que entrou em vigor em 2019, e em junho de 2019, e ele é a NBC PG 01, tá? O Código de Ética Profissional do Contador, NBC PG 01. Eu, agora, para não sair nos slides, não vou mostrar, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para consultar no próprio site, acessar o site do Conselho Federal de Contabilidade e acessar outras resoluções, acessar o Código de Ética do Contador, verificar se ela está em vigor ou se ela foi revogada, ou seja, às vezes você está pesquisando e daí tem uma resolução. Aí você quer saber assim, será que essa resolução está em vigor? Entra lá no site do CFC, ele vai dizer, ou ele vai dizer que está em vigor, que está valendo, ou ele vai dizer revogada por uma outra resolução. E daí a gente vai visualizar qual que é essa resolução. Isso é bem interessante, e a gente vai fazer uma consulta, daí depois do intervalo a gente pode até consultar, é legal para a gente ver. Então tá, aqui uma figurinha, do profissional aqui, e os dois lados ali, o que é correto, o que não é correto fazer. Achei bem interessante, gostei bastante da figura. Por isso que ela está aí, Então aqui, Código de Ética Profissional do Contador, ele é atualizado, saiba o que mudou, Isso era uma notícia do CFC, e eu utilizei essa notícia até para dar uma introdução ao nosso conteúdo. Então, no dia 1º de junho de 2019, entrou em vigor a atualização do Código de Ética Profissional do Contador. O conjunto de normas que faz parte da Norma Brasileira de Contabilidade Profissional Geral, por isso que é da sigla, Norma Brasileira de Contabilidade Profissional Geral, NBC-PG 01, foi aprovado pelo plenário do Conselho Federal de Contabilidade, Foi aprovado no pleno, com todos, no dia 7 de fevereiro de 2019, e daí começou a valer a partir de junho de 2019, Antes a gente tinha a resolução 803, que também, apesar de a gente falar assim, a resolução 803, da década de 80, mas ela sofreu atualizações, a gente teve atualização, inclusive até 2015. Então, ok, novo Código de Ética, Houve profunda atualização do código para adequá-lo à realidade recente da profissão, Profissão que, assim como outras, também tem passado por um período de intensa evolução em decorrência das evoluções tecnológicas. Explica o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zumir Breda. O novo conteúdo substitui o Código de Ética anterior, que era a Resolução 803 de 1996, que já tinha tido alterações posteriores. Embora o recente documento normativo faça adequação da realidade dos profissionais da contabilidade ao mercado moderno, há conceitos que permanecem os mesmos. Desde a primeira edição do Código de Ética da Profissão, o primeiro código, então, do contador, é o primeiro código de 1950. Lembrando o seguinte,
houve alterações, né? Mas muito do que a gente já tinha, a grande maioria, na minha concepção, do que a gente já trabalhava na Resolução 803, é o que foi trazido pelo novo Código de Ética, né? Com algumas alterações. Como eu vi que eu indisponibilizei o material até dezembro, eu vou disponibilizar, e tem inclusive artigos ali, um artigo específico dizendo o que mudou, tá? Os pontos principais ali, o que mudaram. São exemplos de ideais éticos que se conservam atuais. Aliás, vou fazer uma pausa bem rapidinho aqui. O que acontece? Em relação, né, às normas, por que é tão importante você saber quando mudou uma norma ou não, né? Pelo seguinte, pode ser que o contador ele cometeu uma infração em 2018. Naquela época, tal conduta era considerada uma infração, né? Pode ser que daí em 2019, a gente vai estudar o Código de Ética, não é mais uma infração, mas ele permanece lá respondendo por aquela infração e ele vai ter que se defender, né? Quando ele for se defender, o que acontece? Atualmente já não é mais considerado uma infração, mas ele vai ter que apresentar, né? Não dá para dizer assim, mudou a norma, então eu nem preciso mais apresentar defesa. Sim, você vai continuar, né? Por quê? Porque na época dos fatos era uma infração, tá? Então, por isso que essa questão temporal, a partir de quando valia uma e a partir de quando valia outra, é muito importante. Porque às vezes quando a pessoa for perguntar a respeito de um problema, ele vai dizer assim, cara, deu um problema, eu estou respondendo de uma infração de janeiro de 2019. Tipo, sei lá, agora já faz um ano e pouco, né? Mas assim, antes era bem recente. Era conforme a resolução do 803 de 96, beleza? Ok. Então, introdução, ali são exemplos ideais éticos que se conservam atuais, né? Resguardar os interesses de seus clientes sem prejuízo da dignidade profissional, né? Então, claro, atendo aos interesses do cliente. O Davi comentou, o código de ética é tempestivo. Opa, cadê? Não sei porque ficou doido. Que doido. Eu acho que ele caiu aqui o meu... Só um pouquinho. Eu acho que ele caiu o meu... Mas que coisa doida. Vocês estão aí? Sim. Beleza. Acho que a única coisa... Não sei se encaixa também o princípio da irretroatibilidade. Eu não sei falar. É um dos nomes muito... Irretroatividade da lei? Dizendo que a lei não retroage? Então, a gente aprende que a lei nunca retroage, tá? Porque, tipo assim, não dá para você pegar e criar uma determinada situação, um crime, e daí você punir, né? Então, por exemplo, assim, eu vejo que está todo mundo ganhando dinheiro com negócio online. Aí eu pego, crio uma lei para tributar o pessoal com negócio online que antes não existia, né? Não estou dizendo auferir renda, porque auferir renda existe, né? Mas eu sei lá, eu quero criar um outro tributo, uma outra forma de cobrar um valor a mais. Aí eu crio um determinado tributo e digo assim, eu quero que comece a valer há 2 anos atrás. Não pode? Por quê? Porque cada um de vocês, como contador, quando orientou o cliente de vocês a fazer o planejamento tributário, não existia aquele tributo. Então, ela nunca vai retroagir. Muito do que a gente vai ver aqui, a gente pode pegar a mesma ideia dos princípios do direito penal, que é o quê? A lei nunca vai retroagir, exceto para benefício do réu, tá? Então, assim, a lei nunca retroage, exceto para benefício do réu. Só que, então, é claro... nessa questão, tipo, o cara fez na época que podia ou não podia e agora vai se defender. Se encaixa esse princípio, né? Isso. Aí a gente vai ver, por exemplo... professor, mas analisa o seguinte, o fato gerador, quando ocorreu, né, de uma determinada época, tal ato era considerado infração. Depois de determinado período, passou-se a não ser uma infração. Então, ele responde pelo fato gerador e não pelo que o que ele fez, não pelo ato ocorrido. Sim, mas daí a gente vai ver, por exemplo, se ele vai ter que pagar ou se depois você pode, por alguma razão, ou em relação à culpabilidade, né, ou considerar como um fato, tipo assim, tentar... Por exemplo, matar alguém sempre é crime, sempre vai ser crime. Só que, em legítima defesa,
a pessoa não vai, que nem popularmente, né, a pessoa não vai presa em legítima defesa, né? Então eu tenho assim, ó, excludente de ilicitude e a excludente de culpabilidade. Pode ficar tranquilo que o nosso objetivo, não vou matar ninguém ali com direito, né? Mas a ideia é o seguinte, que dependendo você exclui. Eu estou só tentando arrumar ali a minha tela 1 e tela 2 aqui. Ou você exclui a ilicitude, ou você exclui a culpabilidade, tá? Então, apesar dele ter cometido uma infração, pode ser que não seja considerado ilícito, né? Ou pode ser que não haja culpabilidade, né? Ou, dependendo da situação, aqueles casos de roubo para a pessoa se alimentar, que nem a gente falou, quando a gente falou sobre ética geral, né? Aí a gente vai tentar tirar a tipicidade da conduta, tá? Então, assim, o nosso objetivo não é a questão do direito penal, mas vocês vão ver que a ideia dos princípios vão ser trazidos aqui, que é onde você vai justamente buscar uma defesa, porque você vai ter que tentar buscar um caminho de defesa. A gente vai, no primeiro momento, aprender o código de ética, depois a gente vai aprender também como é que é todo o trâmite processual dessa infração, né? Porque não adianta o cara saber o conteúdo se ele não sabe como é que ele vai se defender. Então a gente vai aprender como é que vocês vão se defender, né? Professor, eu nunca vou precisar me defender. Beleza, você nunca vai precisar se defender, mas você pode orientar outras pessoas, né, que acabem cometendo uma infração e ainda ser remunerado por isso, por ser um grande conhecedor, né? Ou até para vocês fazerem parte, né, ou fazendo parte do Conselho Regional ou do Conselho Federal, pode ser que vocês tenham que decidir, né, pelas condutas. Então, a minha cunhada, por exemplo, no escritório que eu trabalhava anteriormente, eu tinha, né, o doutor Davi, que ele é representante do Código de Ética. A doutora Karina, atualmente, ela representa também a OAB aqui em Camboriú. Então, assim, existe uma relação entre os conselhos. A mesma coisa vai acontecer com vocês, né? Amanhã vocês também vão estar numa situação que vocês vão representar os contadores, né? Sendo parte, digamos, você decidiu, vou decidir né? Por me candidatar, né, eleger e representar ali, né, a profissão, beleza? Ó, mesmo com as variações ao longo dos anos, esses conceitos, eu quero ver o que eu fui, beleza. A gente estava aqui, né, a tela tinha dado ele jogou para a primeira tela, ele perdeu o sinal e eu perdi aqui um ponto. Ó, são exemplos de ideais éticos que se conservam atuais, né? Resguardar os interesses de seus clientes, né? Porém, sem prejuízo da dignidade profissional. E, entre outros, conservar sempre a profissão a que pertence como seu mais alto título de honra, né? Tendo sempre em vista a elevação moral da classe, né? Patenteada nos seus atos. Bem legal, bem importante. Mesmo com variações na redação, ao longo dos anos, esses conceitos estão presentes no cerne da profissão e são como cláusulas pétreas, né, que você não consegue retirar e modificar, né? Por isso, né, questão de cláusulas pétreas também, né, imutáveis. Ao entrar em vigência, no 1º de junho de 2019, a NBC, né, orienta a atuação da classe com base nesses conceitos edificados ao longo dos anos, né, pela profissão, mas também terá o papel de conduzir as ações dos contadores conforme as novas realidades do século XXI. Por exemplo, antes da gente conversar, a gente já pode pensar o seguinte: até onde, né, que aqui foi estabelecido o valor que pode ser cobrado pelo contador, né? Por exemplo, assim, até onde que o valor é considerado aviltamento de honorários. Aviltamento de honorários é tipo assim, quando você cobra muito barato, né? Tipo assim, tem um mínimo, é isso que a gente vai visualizar, tá? Por exemplo, posso fazer panfletagem no semáforo, fazer um material assim de divulgação e entregar no semáforo? Né? Não o contador, né? Contratar uma equipe que vai lá fazer isso, né? É possível. Aí vocês podem se perguntar o seguinte, professor, a questão da panfletagem, né, nem o supermercado não usa mais. Hoje em dia, o que é? Né, eu ia dizer links patrocinados, mas não é link patrocinado, é aquelas postagens patrocinadas, né? É possível na profissão de contador, né, como contador, você fazer o patrocínio lá no Facebook e no Instagram, tá? São algumas questões, tem a ver com a nossa realidade, né? Antes não existia a pessoa patrocinar link no Instagram,
feed stories, sei lá, no Instagram, né? Ou, por exemplo, ele pagar ali para que o nome do escritório dele fique em primeiro lugar no anúncio, né? Então, esses pontos são interessantes, que a tecnologia vai fazendo com que surjam novas situações ou novas problemáticas, né? Ou dilemas do tipo, pode ou não pode, né? E daí, então, por isso que os códigos também vão se atualizando. Nesse sentido, o código está alinhado aos padrões internacionais de ética profissional, né, provenientes da, né, Federal International de Contadores, né, que, meu Deus do céu, não nada a ver isso que você falou, né, da Federação Internacional de Contadores, que a sigla em inglês, né, é IFAC, né. Professor, fala em inglês o IFAC, né, acho que seria, como é que, aí não sei, me ajudem ali pelo chat como é que se fala IFAC em inglês. Isso, então tá, o pessoal chama de IFAC, tá? Obrigado. Me salvou. Segundo a vice-presidente de fiscalização de ética e disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, né, Sandra Batista, nos últimos anos têm sido intensificadas ações de fiscalização, a gente vai trazer alguns números, tá? Pelo CRC, no sentido de identificar e combater o exercício ilegal por leigos e a exploração de serviços por sociedades não registradas. Né? Assim como você, pessoa física, se registra, a pessoa jurídica também ela é registrada lá no CFC, né? Professor, aonde? No CRC de cada região. Né, professor? Oi. É International Federation of Accountants. Obrigado. International Federation of Accountants. Agora sim. Obrigado, Davi. Então, né? Tem aumentado a fiscalização no sentido de identificar o exercício ilegal e a exploração de serviços por sociedades não registradas e exigir a observância das normas de natureza técnica obrigatória por todos os profissionais quando da prestação de serviços. Então, aqui diz assim, ó, é o olhar protetivo da fiscalização para o exercício legal aos habilitados e para a qualidade do serviço, atuando no interesse público, conforme definido, né, Carta Magna de 88, que é a Constituição Federal de 1988, e a nossa Lei de Regência de 1946, né? O objetivo qual que é? É que você tenha bons profissionais no mercado, que zelem pelo nome, e sempre quando você pensar num profissional, né, quando você fala num contador, né, sempre vem a imagem, a figura, né, de um profissional sério, respeitável, né, o que um contador lhe orienta, as pessoas, né, acatam, por quê? Porque ele estudou sobre o assunto, o planejamento tributário, contador, pessoa indicada, eu vou constituir uma empresa, né, a quem ele vai procurar? Ele não procura o advogado, vocês sabem que ele assina ali, né, os atos constitutivos, mas ele procura o contador. Por quê? Porque é o contador que depois vai ficar no dia a dia gerindo a empresa dele. E isso é importante. Então, é importante que, se é uma profissão regulamentada, que exista uma fiscalização para que justamente você não tenha pessoas não habilitadas, né, exercendo a profissão, a atividade, e depois fique uma situação, né, não vou falar de nenhuma profissão, porque eu acho que nenhuma profissão, né, pode ter algum tipo de problema. Mas vocês sabem que, às vezes, o cara diz assim, com o que você trabalha? Daí o cara diz a profissão dele, não tem o mesmo peso, né? O contador lhe determina assim, agora você vai aqui, você tem que fazer o refis, o cara faz, né? Ele acata o que você solicitou. Tem profissões que o cara diz para ti, você fala assim, cara, não sei, vou perguntar para mais umas 3 pessoas, depois a gente volta a conversar. Né? Daí isso é ruim, né? Graças a Deus a contabilidade é show de bola. Outros conselhos também são muito bons, né? Para se ter uma ideia, os 27 conselhos regionais, né, um para cada estado, né, abriram durante o ano de 2017 10.895 processos administrativos ético-disciplinares. É coisa, tá? Se a gente pensar, né, quantos inscritos você tem, é claro que a gente está falando de todos aqui, mas mesmo assim, 10 mil é um bom volume, né? Desses, foram remetidos 1.434 ao Conselho Federal de Contabilidade, em grau de recurso. Então, que nem a gente vê num processo judicial, só que aqui é perante o Conselho,
a pessoa responde, né, para o Conselho Regional e em grau de recurso, isso sobe para o Conselho Federal. Então, dos 10 mil, 1.400 foram até discussão, até o Conselho Federal de Contabilidade, tá? Do total de processos julgados pela Câmara de Fiscalização e pelo Tribunal Superior de Ética, né, em 92% houve a manutenção das penalidades éticas. Deixa eu só... Tem um negócio que está pitando aqui. Ou seja, houve discussão, se discutiu e se levou, né, em pauta ali, lá para o Conselho Federal. Dos 1.400 e poucos casos, 1.434, em 92 se manteve a penalidade ética, né? Um questionamento assim, quais são as penalidades éticas, né, do Conselho, do Código de Ética? A gente vai ver. E disciplinares aplicados pelos conselhos regionais, né, aos autuados pelas infrações cometidas. Eu quero mudar, agora foi. Então aqui eu tirei a imagem, né, que mostra o começo da norma, né? Ele apresenta aqui, ó, a prova NBC PG 01, que é o Código de Ética Profissional do Contador, né? Ela é de 7 de fevereiro e ela entra em vigor em 1º de junho. Como é que ela está dividida, tá? E como é que a gente vai visualizar? Ela tem, né, o sumário objetivo, 1 a 3, os deveres, né, do contador, as vedações, as permissões. Então, né, os deveres, o que é vedado, ou seja, o que é proibido, o que é permitido. O item, né, ou os itens de 7 a 15 vão falar a respeito do valor, né, valor dos honorários, e da publicidade dos serviços profissionais. Dos itens 16 e 19 vai falar dos deveres em relação aos colegas de classe, né, quais são os deveres do contador em relação aos seus colegas. Do 20 ao 23 falará sobre as penalidades. E 24 a 26 a respeito de disposições gerais, aqueles desfechos lá, né? Então vamos lá, objetivo. Alguns pontos aqui da norma eu abreviei na nossa apresentação, por isso que eu, né, vou deixar disponível para vocês a norma completa, mas eu trouxe ela bem detalhada aqui. Esta norma tem por objetivo fixar a conduta. Para que serve o Código de Ética, né? Para fixar a conduta do contador quando no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e também nos assuntos relacionados à classe, né? Classe dos contadores. 2. A conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta norma, nas demais normas brasileiras de contabilidade e também, né, atender à legislação vigente. Este Código de Ética Profissional do contador se aplica também ao técnico em contabilidade, no exercício de suas prerrogativas profissionais, né? A gente tinha a figura do técnico em contabilidade, tinha o registro. Hoje em dia a gente não vê mais o curso de técnico, né? Hoje em dia vai fazer o curso superior em ciências contábeis. Antigamente o técnico também tinha carteira, tinha a questão da figura do contabilista, né? Com o registro. Deveres e vedações e permissões, ou permissividades. Então, quais são os deveres do contador? Vamos ver quais são os deveres do contador. A. Dever A. Lá, né, do item 4. Exercer a profissão com zelo, com diligência, com honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissional. Aqui é bem interessante pelo seguinte: quem às vezes, eu ia dizer que quem às vezes é mais humilde, mas não é uma questão de humildade. Em muitos casos, né, o empregador, ele tem a sensação, talvez por acontecer com outros empregados, que ele impõe como é que o funcionário dele tem que agir, tá? No caso do profissional contador, deixa eu só permitir aqui o Joey. No caso do profissional contador, certo? Ele é um contador contratado
contador contratado por uma determinada empresa, uma multinacional, certo? Ele vai defender os interesses da empresa, ok? Só que ele tem a independência profissional. Então, assim, ó, jamais o contador, por estar numa situação de subordinação hierárquica, né, ele vai tomar uma certa atitude que vai causar prejuízo, né, para a sociedade como um todo. Como, por exemplo, o que, professor? Tipo sonegação, né, falsificação de documento público, né, ou às vezes ele presta uma informação falsa. O contador não faz isso, né? Isso vocês sabem bem, isso não é assim, ó, o cara, quando contrata um contador, já sabe que o contador ele faz tudo certo, né? Não tem assim, contador que faz as avessas, né? Que o cara vai lá, pede para fazer, muda, imprime, faz uma declaração do faturamento muito mais alto do que é. Por quê? O Código de Ética estabelece bem claro, você tem a sua independência profissional, você jamais deveria fazer, e você vai ser responsabilizado se você fizer isso, né? Responsabilizado tanto na esfera judicial, como também perante ao conselho. Por quê? Pensem o seguinte, o que a gente está visualizando? Vocês tiveram outras disciplinas também, né? Tipo contabilidade internacional, não sei, acho que a professora Juliana, vocês estão tendo agora com ela, né? Ou já tiveram? Antes acho que era a professora Edemir, né? Que a gente Já teve. Isso. Então, assim, ó, nós tivemos aqueles vários casos de fraudes lá fora, nos Estados Unidos, e para que se evitasse isso, foram criadas uma série de normas, né, para justamente inibir, né, uma contabilidade criativa, alguns gastos e despesas que elas estavam lá no diferido, como se aquilo algum dia fosse dar um retorno que nunca ia dar retorno para a empresa. Então, a ideia, o que é? É você ter um padrão internacional. Por isso que a gente estuda tanto as normas internacionais, que elas vêm para cá. Por quê? Porque o objetivo, o que é? Um acionista, um investidor, ele traz recursos para o país. Então, a lógica é, a contabilidade ela tem que ser a mesma aqui, ou alguém que esteja analisando as demonstrações contábeis lá nos Estados Unidos e na Europa, ele tem que ter a noção, já que, digamos, é para ser tipo uma forma única, qual que é a sua real situação da empresa. O Conselho de Contabilidade entende o seguinte, se é tão importante para a economia, para a geração de empregos, que essas informações sejam fidedignas, né, aquele profissional que distorcer as informações e tudo mais, não deveria fazer parte, né, não deveria ser um contador ali com um registro ativo. Então, a lógica qual que é? Esse profissional jamais deveria ter a carteirinha, mas se tem, então, tipo, vamos dar tchau à carteirinha, né? E é complicado. A gente comentou, acho que comentou na aula de ética quando era ética geral, né? A pessoa que estuda a vida inteira para fazer um concurso público, aí depois acaba cometendo um ato de improbidade administrativa, alguma outra situação assim, descaminho, né? A facilitação, ali teve caso de auditor da Receita, facilitação ao contrabando e ao descaminho, o cara tipo, estudou a vida inteira para ganhar aquele salário de 20 mil, o cara é exonerado. Né? Então, a mesma coisa que o contador, vocês estão estudando bastante, né? É para o cara não fazer nenhum tipo de bobagem. Então, assim, sempre, vocês, contadores, têm independência profissional, né? Mesma coisa, advogado. O pessoal é novo, vocês são uma turma de pessoas mais novas, mas já passei várias situações. Não digo nem eu como advogado, mas já vi até assim, de estar junto com o advogado, né? Porque eu não era advogado, do cliente querer pressionar o advogado. Ah, não, você vai fazer isso e coisa e tal. Ele falou, a partir desse momento não sou mais seu advogado. E acabou, e ponto final, acabou. Né? Estou renunciando aos processos, acabou a confiança e o elo, acabou, não tem mais. Tá? Mesma coisa eu entendo assim em relação ao contador. Ó, vamos adiante. B. Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Então, dever do contador. Foi indicado um trabalho para você fazer, você não se sente capacitado, você não deve fazer. Você vai dizer, olha, infelizmente, né, por uma questão particular, enfim, ou você pode até, né, não necessariamente vai dizer, mas se você não tiver capacitado, não faça, tá? 6. Só comentando a letra A lá, até surgiu uma ideia que aconteceu comigo semana passada, de um determinado fornecedor
ele tá escrito uma coisa na licitação, né? Tipo, é para ele fornecer aquilo pra gente, né? Sim. Ah, mas se tu fizer assim, tantos metros quadrados, tu pode substituir isso aí, sabe? Daí eu falo assim, não, mas eu como contadora, eu quero, Sim. tá certo, né? Eu Claro. não vou ficar moia, depois vai dar problema para mim. Daí, o que aconteceu? Não me respondeu mais o e-mail. Sim. E daí? E foi assim, ó, eu não acompanhei o caso. Acontece muito, principalmente no público, eu acredito que aconteça, né? Vamos fazer assim mesmo, né? Eu assim, ó, eu atualmente, eu tenho focado mais, assim, a questão, tipo, de trabalho, ou às vezes, tipo, até não, perdi um pouco, assim, antigamente eu na minha época de graduação, e até antes, a gente, desde o ensino médio, a gente escutava, assim, ó, que tinha que ler jornais, e que você tinha que assistir o Jornal Nacional para saber a respeito de atualidades, para conseguir super bem. E até porque aquelas eram verdades absolutas. O que a gente acabou observando com o passar do tempo, que o jornal, eu não sei se não era tanto, ou na verdade com a internet, porque o jornal te mostra uma coisa, hoje em dia tem o celular, né, que é a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Porque daí o cara diz assim, meu Deus do céu, tá um... Eu tive uma vez, vou contar um em off aqui. Tive uma vez que a pessoa falou para mim assim, Rafael, não vem para Balneário, tá chovendo um monte, tá tudo alagado. Era um parente, tá? Era um parente. Eu recém tava passando por ele na estrada e tipo assim, tava voltando, né? Não vem porque tá tudo apagado, tudo alagado, né? E eu olhei assim para minha esposa, assim, falei, cara, baita mentiroso, baita mentiroso. Então assim, ó, hoje em dia com o celular, se aparecer uma notícia dizendo assim, ah, todo mundo agora aqui é contra não sei quem, e ele mostra uma imagem com a câmera bem fechada, e todo mundo fala assim, meu, tá lotado, todo mundo contra. Aí o outro cara tá com o celular e filma o que tá acontecendo. Então, depois disso, eu parei um pouco de assistir jornal. Mas estou comentando isso pelo seguinte, a gente não teve o caso daquela funcionária concursada, né, não sei se é do município, perdão, do estado de Santa Catarina, com aquele caso dos respiradores. Então, ela que fez concurso foi a primeira a ser exonerada, né? Mas o resto lá está tudo lá. Então, não sei, né? Não sei, só suspeitas, né? Mas acho que Priscila que está certa, né? Por quê? Porque depois a bomba acaba estourando mais fraco. Na época do banco, um pouquinho depois, teve aquele caso, era do Marcos Valério. O cara pegou milhões, se não mais, do Banco do Brasil, fez umas propaganda mequetrefe lá, cobrou uma fortuna, diminuindo nossa participação no lucro, tá? Então era tudo desvio de dinheiro. O único que foi preso foi ele. Os políticos todos ficaram todos soltos, né? Então, assim, vendo dessa forma, né, o concursado, ele passou no concurso e o negócio dele é agir certo, né? O que aquele que no momento é prefeito, governador, vereador, enfim, ele vai e vem, mas o concursado estudou para estar lá e ele, né, o objetivo, imagino eu, seja permanecer, né, e não ter nenhuma mancha na sua carreira. Beleza, a letra B a gente falou, né? Se não se sentir capacitado, não pegar o trabalho para fazer. C, guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas, os Conselhos Federal e Regional de Contabilidade. Pessoal, assim, ó, todas as profissões você tem a questão de guardar o sigilo, tá? Então, assim, ó, o advogado também tem o dever de guardar o sigilo, o padre tem o dever de guardar sigilo, né? Então, assim, o padre recebeu, imagina que você, né? Sei que não, né? Mas digamos que você tem algum conhecido que ele é padre, né? E daí alguém vai lá e conta uma situação, tá lá, né, no parlatório que fala como é que é, né? Aquele local que a pessoa vai lá se confessar. Aí a pessoa vai lá, se confessa para o padre, aí o padre pega e decide falar isso no churrasco do domingo da igreja. Não dá, né? Ou ele decide só comentar com uma outra pessoa, não dá. Mesma coisa o advogado. O advogado, de forma nenhuma, né? O que foi falado lá para o advogado também não pode levar adiante. Por isso que tem toda a preocupação da inviolabilidade do escritório do advogado. Porque o advogado tem lá, tem algumas informações, pode ter algumas coisas que podem, inclusive, ser prejudiciais ao próprio cliente.
O cliente relata o que aconteceu. Se o advogado não se sentir bem com a situação, ele diz assim, ó, infelizmente, seu caso, não vou fazer. Já comentei casos com vocês, né? Eu não estou no dia a dia, mas no escritório a gente tem. Mas daí não é um caso do escritório, é um caso de uma outra pessoa. Tive uma outra pessoa que eu conheci na seara trabalhista e ele disse que ele trabalhava sempre no criminal. A vida dele era pautada como advogado criminalista. E tem alguns casos que ele não defendia. E teve uma situação que a pessoa procurou ele e falou assim, ó, não, mas é inocente, meu marido é inocente, ele jamais faria isso com a filha. Meu marido é inocente. Aí ele disse que realmente ele fez a atuação dele e a pessoa foi inocentada. A pessoa foi inocentada, passado um tempo, a esposa desse homem que tinha, né, sido considerado ali que tinha cometido um crime, a esposa falou, ainda bem que o senhor salvou meu marido, né, ainda bem que, tipo assim, na hora que ela falou de um jeito que ele percebeu que o marido era culpado. E ele sempre juraram que não era tipo de crime que ele não pegava, porque ele tinha um pavor disso. Ele disse que ele ficou tão enjoado com a situação, sentiu tão mal com o que tinha ocorrido, de ter inocentado uma pessoa que ele via que era culpada, e a situação, que ele falou, eu nunca mais vou atuar na área criminal. Então, assim, se o cliente vai até seu escritório e ele relata a situação, você não pode chegar e fazer um telefonema. Então, por exemplo, imagine o seguinte, se você tem o dever de guardar sigilo, né? Chega um cliente lá para você e diz assim, olha, tudo bom, a dona Camila, né, contadora Camila, tá aí, Camila? Dona Camila, meu caso é o seguinte, né, eu, na verdade, eu faço caixa 2, mas eu quero parar de fazer, mas eu fiz caixa 2, né? Não dá para o cliente sair de lá, você pegar e telefonar e dizer, olha, fulano de tal faz caixa 2, né? Ele foi lá confiando em você. O que tem uma alteração, ou o que ele faz aqui, ele diz assim, ó, ressalvados os casos previstos leis ou quando solicitado pelas autoridades competentes. Então, aqui o Código de Ética entende o seguinte, o Código de Ética entende que se uma autoridade competente lhe indagar sobre a situação, você deve falar a verdade. Você não deve dizer assim, eu vou guardar sigilo, isso foi uma coisa que ele passou entre eu e o cliente, tá? Professor, eu acho que eu deveria guardar sigilo, não sei de nada. Não sabe de nada, então, né? Mas, assim, o Código de Ética diz, se uma autoridade competente perguntar, você deve dizer a verdade. Se o seu conselho regional, ou outro conselho regional de contabilidade perguntar, você também deve relatar o que está acontecendo. E para o Conselho Federal também, tá? Então, assim, o Código de Ética aqui, ele vai dizer, deve ser, né, quando solicitado pelas autoridades competentes, os conselhos federais e regionais, né, a comentar. Nunca mais vai ter cliente, né? Não estou falando por mal, mas é verdade. Imagina que você tem um cliente e daí o cara confiava em você e você foi lá e, né? O que vocês acham? Ou estou muito enganado? O que vocês acham? Eu estava pensando assim, né? Um advogado ele pode escolher o que ele quer defender ou não, né? Como também um contador, qualquer profissão. Tipo, Sim. O cara vem e conta, sei lá, eu cometi um assassinato, porque acontece, né? Tipo, o cara chega e conta, tu vai ter que guardar sigilo disso, mesmo sabendo que o cara tem que ser preso, tipo, ele cometeu. O que vocês fazem numa situação dessa? Tipo, quando sabe, não pode entregar, não pode fazer nada, sabe que o cara é assassino, tipo, sei lá. É complicado pro advogado também, né? Eu não quero defender, mas eu sei que tu é culpado, né? Tipo. É que, na verdade, assim, ó, eu não estou na seara criminal, né? Mas a pessoa, quando vem, tem vários tipos, né? Assim, ó, por colegas, né? Tenho amigos que são policiais, então, assim, eu sempre tive uma impressão, isso na época da graduação, eu perguntei assim, cara, qual que é o sentimento, será que tem aquela pessoa que vai presa frente ao policial que prendeu ele? Né? Eu ficava assim, tipo assim, meu cara, deve ter uma revolta gigante, né? Ou do juiz, ou do promotor. Aí ele falou assim, não, Rafael, na verdade, a pessoa que comete o crime, ou a pessoa assim que já reiteradamente ele comete, ele já tem consciência. Então, assim, ele já tem um dinheiro guardado,
para tentar apagar a saída dele da prisão. E aí depois eu comecei a assistir alguns, né, alguns documentários e coisa e tal, e até ver alguns casos, né, o cara vai fazendo um pé de meia, meio moqueado, escondido, que quando a casa cai para ele, ele tenta contratar um profissional, tenta se defender. Não necessariamente a pessoa te relata, porque assim, ó, é uma questão de confiança, né? A pessoa não chega assim, tipo, no escritório de uma pessoa que nunca ouviu falar e te relata ali o que aconteceu. Mas posso te dizer diferente, foi a Priscila que comentou, né? Priscila, por exemplo, assim, ó, eu trabalho na seara trabalhista e previdenciária, né? Então, tem uma pessoa que trabalha na área previdenciária que ele tem um volume muito grande. Aí eles perguntaram para ele assim, fulano, alguma vez, ó, escuta só, alguma vez algum cliente que é auxílio reclusão, tá? É lá do pessoal que está preso. Alguma vez algum cliente não lhe pagou? O cara olhou com um olhar do tipo assim, é como você perguntar para alguém no Japão se o cara foi assaltado, é uma coisa que tipo nem passa na cabeça da pessoa. Ele olhou assim com uma estranheza e falou assim, tipo, não, sempre foi pago. Aí, tipo, existe um questionamento que às vezes a pessoa não pagou na área do advogado, né? Aí ele falou assim, ó, quem me indica é um que indica o outro. Tipo, um preço que acaba indicando o outro. E é por isso que ele tem um volume tão grande, o cara é conhecido. E, a partir do momento que um não pagar, os outros presos lá vão cobrar dele. Né? Na verdade, quem recebe não é o preso, é a família do preso. Mas eles lá dentro se cobram. Então, assim, existe uma cobrança. A mesma coisa existe também quem está nesse mundo, né? Então, assim, casos, por exemplo, assim, onde o advogado também fez alguma coisa muito estranha, né, também existe uma certa cobrança para com o advogado. Então, primeiro, o cara que, digamos que é advogado na área criminal, ele vai defender o que é certo, né? Não é tipo assim, o cara vai mentir, vai falar. E tipo assim, se o cara realmente cometeu o crime, ele vai tentar verificar os motivos, se era legítima defesa ou não. Ou tipo assim, o cara cometeu, consciente, tinha intenção, vai tentar só no mínimo, né, diminuir ali a pena, mas ok, o cara cometeu. E eles vêm por indicação. Então, assim, é um que sabe que indicou o outro, e a pessoa fica em sigilo e em segredo, sim. É a mesma coisa se eu perguntar assim, ó, se tivesse a possibilidade, né, de acontecer uma situação bem complicada, tu ia falar ou tu ia ficar em silêncio? Cara, fica em silêncio, não fala nada, né? A polícia também sabe, a polícia não vai perguntar para o advogado. E o advogado também não relata. Tá, professor, vamos ao que interessa. E o contador, né? Eu, na minha concepção, o contador também ele pode recusar o serviço. Então, assim, ó, ele não concorda, ele diz assim, ó, a partir desse momento aqui, né, sessão, sei lá, de caixa 2, a partir desse momento aqui, ó, o senhor busca um outro profissional, vou passar toda a documentação para o escritório, o senhor só paga meus honorários e tchau. E é verdade, né? Acho que o contador consegue fazer isso ali. O que vai acontecer numa situação dessas? Pode ser uma situação ruim que você perde um cliente, mas o próprio cliente ruim, ele vai dizer assim, ó, aquele cara é chato, mas o cara é bom, e o cara é correto, né? Ah, por que o senhor não dá? Meu negócio é meio enrolado, mas aquele cara é bom, pode chamar ele que o cara é bom. Então, assim, ó, a questão ética, assim, conta bastante, né? Tá? E se a pessoa for mal intencionada, aí também tem uma patota, assim, dos caras mal intencionados, eles falam assim, ó, fulano de tal arruma, fulano de tal dá jeito, né? A única coisa ruim é o seguinte, existe para todas as profissões, tá? Não vou pegar para contador, porque contador não existe, mas para outras profissões existe. Vou dar um exemplo. Tem médico que quando o médico faz o atestado e o atestado chega no INSS, o médico perito do INSS, estou falando isso porque eu participei de um evento de um médico perito do INSS. Então, assim, ele era o perito do INSS. Ele falou assim, ó, quando a gente recebe um atestado de tal médico, cara, o cara já franze o rosto, tipo assim, por quê? Porque é um médico que dá uns atestados assim, meio que para ajudar, sabe? Então, assim, a confiança do perito já cai lá embaixo. E outros profissionais que ele sabe assim que o cara é extremamente sério, se o cara colocar no atestado, ele diz assim, ó, claro que não acontece, né? Mas ele cara diz assim, é como se pudesse assinar ele fechado, porque se o cara lá deu a questão da incapacidade, é porque o cara realmente tem. Para nós profissionais, o que mais conta é a questão da credibilidade. Então você imagina no caso que eu falei do médico.
o cara perdeu a credibilidade, ele perdeu a credibilidade pro resto da vida. Vai passar 30 anos, quando vê o nome daquela pessoa, vai dizer, putz, aquele cara lá é o cara que dava atestado quando o cara estava bem, dizia que o cara estava sem a perna já quase. Né? Concordam, pessoal? Ó, outro. São deveres do contador informar a quem de direito, obrigatoriamente, fatos que conheça e que considere em condições de exercer efeito sobre o objeto de trabalho, respeitado o disposto na linha C deste item. Então, assim, ó, aqui é importante, né, a situação assim, ó, você está trabalhando, né, como um auditor interno lá da empresa, na auditoria interna, e daí apareceu uma situação ali de uma possível fraude, né? Você deve sim informar ao gestor da empresa o que está acontecendo. Tá? Essa aqui é o que eu vejo aqui na questão do dever do contador. Então, ele informa, obrigatoriamente, ele é obrigado, né, fato que ele conheça e considere, né, em condições de exercer efeito sobre o objeto de trabalho. Tá? Vai ter uma alteração ali. Letra E. Aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício da profissão contábil, observado o seguinte. Então, vamos ver o que é a ideia de aplicar as salvaguardas, aqui ele vai explicar um pouco mais. Ó, então, o que deve fazer? Tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar conflito de interesse. E quando não puder eliminar ou minimizar a nível aceitável o conflito de interesse, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Tá? Sempre com independência profissional a atuação. Adiante. Abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de qualquer das partes interessadas, ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance. Aqui, o Código de Ética, né, no item 4F, ele funciona da seguinte forma. Você é perito, você vai, né, usar uma linguagem técnica e você vai, né, tecnicamente, é contador, é cálculo, explica, conclui, bem objetivo, né? Então, vou dar um exemplo. Digamos que você foi contratado, né, para ser o perito, você foi contratado, né, você foi nomeado, pode ter sido nomeado pelo juiz para ser o perito numa ação lá do banco, cobrando uma dívida de uma pessoa física, ou até com uma questão de busca e apreensão, estão dizendo que os valores são indevidos, né? Você não vai chegar lá, porque você está lá na condição de quê? De contador, né? Você foi chamado como contador. Como contador, você não vai chegar lá para dizer assim, olha, eu acho que o banco... Não, você não tem que achar nada do banco, você tem que só falar do quê? O que foi solicitado a respeito do contrato, tá? Então, é usar sempre, né, na profissão, usar uma linguagem técnica, sem deixar transparecer ali a sua convicção pessoal. Ah, eu não gosto desse, não gosto daquele, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Né? Olha, contratado para isso, então, tecnicamente, é isso que espera, né? Se espera uma resposta técnica. Dani, seja muito bem-vinda, Dani. Boa noite, prof. Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Então tá, queres passar algum recado? Vai ficar com a gente, vou ficar bem feliz. Até se quiser fazer uma visita aqui. Também daqui a pouquinho eu vou aí, eu tô verificando só se o link estava funcionando, porque parece que a Betina não está conseguindo entrar. Tá, não apareceu para mim. E vou aguardar a tua visita, que a gente conversa um pouquinho. Tá beleza. Bom? Valeu. No intervalo. G. Né, dos deveres do contador. Abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Né? Então, é técnico, né? Não é nem para favorecer, eu vou favorecer essa parte, vou favorecer a outra. Tá? Né? A gente teve no semestre passado, então, responder os quesitos. Né? H. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo,
abstendo-se de emitir opinião em trabalho de outro contador sem que tenha sido contratado para tal. Isso aqui é bem interessante e bem importante. Aqui a gente não está nem falando ali, né, do convívio para com os demais colegas, né? Mas o que acontece? A pessoa contratou um profissional contador, ok? Aí ele chega e fala assim, ô Felipe, me diz uma coisa, eu contratei o contador lá, mas eu queria uma outra opinião, o que não sei o quê. Qual que é a postura que o Felipe deve tomar? Olha, seu João, né? O senhor contratou lá o contador, tenho certeza que o contador deve estar fazendo um excelente trabalho, né? E ele deve saber por que ele, né, tomou um caminho ou outro que o senhor está dizendo, coisa e tal. Tipo, acabou, né? Por quê? Porque é claro que tem vários clientes, e isso é comum, tá? Isso em várias áreas. O cara quer contratar com umas, ele pergunta para outro, ou ele vai meio que sondando. E como é ruim, ou como é desagradável, quando você... Imagina que você faz todo um trabalho, show de bola. Aí o seu cliente, né, ele vai lá e ele joga verde. Aí ele pergunta para alguém, meio distorcido, não explica direito, e dele fala assim, olha, eu conversei com a Jaque, e a Jaque disse que o senhor está fazendo errado. Já pensou o ódio? Né? Já pensou o ódio? Então, assim, ó, numa situação dessas, né, caberia até identificar o que a Jaque está dando palpite no seu trabalho, né? Tipo, não é? Isso tem um cuidado muito grande. Uma das primeiras coisas que a gente aprende aí no curso de Direito é tipo assim, ó, nunca atravessar uma procuração quando já tem um advogado constituído. Se eu tenho um advogado constituído, né, ou se a parte tem um advogado constituído, eu nunca entro em contato com a parte, eu tenho que entrar em contato com o advogado. Então, assim, ó, isso é um respeito em relação à classe. Então, por exemplo, se você é contador, tem uma situação ali, por exemplo, que você viu que tem algo muito errado, tipo, digamos que estivesse lá o Davi e o Felipe, né? Aí, no meu entender, seria o mais correto, né? O Davi e o Felipe, que são os dois contadores, falarem entre eles, sem envolver, né? Sem aquela conversa do cliente, que o cliente fica de leve e trás fazendo picuinha entre os dois, né? Digamos que o cliente comentou alguma coisa e fala, não, olha, o que o Felipe fez aqui está perfeito, coisa e tal, né? Ou se abstém, fala assim, ó, senhor me desculpe, que na verdade o conselho quer é isso, né? Olha, o senhor tem o contador lá, Felipe, ele que vai poder indicar como proceder. Aí até pode falar, oi Felipe, tudo bom? Como é que estão as coisas, né? Lembra de mim da faculdade, né? Como, olha, tô com uma situação assim, né? E se você tiver muita amizade, né? Se não, cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Se o seu contador, se alguém estiver fazendo algo errado e é prejudicial à classe, então você comunica com... Né, se você não tem relacionamento com a pessoa e você acha que esse tipo de comportamento não pode perdurar, aí você comunica direto ao conselho. Aí o conselho que tome as providências. Né? O que vocês acham? O que vocês fariam nessa situação? Aconteceu uma situação com um advogado conhecido que, tipo, ele estava tratando de um caso de uma empresa e o outro advogado também da mesma empresa estava tratando disso. E daí parece que ele fez um acordo pro cliente dele, né? E daí pegou a parte do outro advogado e botou no acordo junto, sabe? Virou uma bagunça. É taxa de lixo, sabe? Essas coisas ambientais, sabe? Sim. E daí parece que na hora que um advogado fez um acerto com a empresa, era o mesmo credor. Pegou aquela parte lá que não era dele. Daí fez bagunça com o honorário. E daí o cara ficou puto da cara. Como é que você pega a minha ação? Né? Tipo assim, nossa, deu um rolo. É porque, meu, aí que eu entendi agora que você falou, né? Um pegar do outro. Eu já vi acontecer, não é legal. Sabe o que eu já vi acontecer para a gente fazer o nosso intervalo? A situação assim, ó. A gente entrou com o escritório, uma ação trabalhista, valor da ação, R$1 milhão. Na verdade, era 900 e poucos mil, tá? É o caso que faleceu o trabalhador. Ação de 1 milhão. Quanto que dá de honorários uma ação de 1 milhão? Beleza, já pensei, né? O pessoal já pensou, é ação trabalhista, né? Trabalhista é 30%, é os honorários, né, do advogado. Como o valor é muito alto, imagina você, empregador, né, receber uma ação, uma condenação de 1 milhão. O que ele fez? Ele fez uma tramóia que não existe na face da terra, eles arranjaram outro advogado
para substituir o escritório, contactaram a cliente revogou os poderes do escritório, meio que foi uma coisa assim, ainda não sabia se era pressão ou não era, e a cliente não atendia. Moral da história. A gente levou uma representação para a OAB, que o cara jamais poderia ter entrado no processo como advogado, porque na verdade a renúncia era ilegal. A cliente disse que ela não tinha renunciado aos poderes, o que aconteceu é que ela foi coagida e que estava o empregador com esse advogado, junto com outro advogado. Cara, deu um rolo tão grande. O juiz ficou o demônio na audiência. Tá, mas tipo, foi uma falsificação de documentos, então foi coagida, né? Foi ameaçada e teve A pessoa bem humilde, era uma mulher bem humilde, o cara trabalhava de pedreiro, né, e vem a óbito. Então, assim, ó, ele falou, não, vamos fazer isso aqui, vamos resolver, eu pago lá a parte do advogado e vamos fazer. Aí, o que eles queriam fazer? Fizeram um acordo de 20 mil, deram 20 mil na mão da mulher. E a mulher estava desesperada, porque, tipo, perdido o marido, sofrendo depressão, 20 mil, recebeu os 20 mil na mão, tá? Professor, como é que acabou a ação? Acabou essa ação que ela ganhou uma casa. Tá? Então, tipo assim, além dos 20 mil, né, que foi pago indevidamente, por quê? E aonde foi que a gente conseguiu? É que, na verdade, esse acordo que eles tentaram fazer não tem validade nenhuma, porque ela tinha uma criança e é a menor, sempre quando tem menor, é obrigatória a participação do Ministério Público. O Ministério Público tem que participar, então você não pode, né, tratar sobre direitos dos menores ali sem a participação do Ministério Público. Caiu todo o acordo, não havia renúncia ali dos poderes que foram conferidos pela menor, e a cliente, né, que era a esposa, ela em audiência, ela falou tudo o que tinha passado. Porque assim, ó, é fácil a gente falar, por exemplo, assim, ó, do João, José e coisa e tal, mas você pega um cara que é poderoso na cidade, né, que o cara decide quem contrata, quem não contrata, e dependendo da região, não estou dizendo assim poderoso só financeiramente, você sabe que tem algumas pessoas que os caras também cresceram, mas eles também têm, assim, uma certa pressão, né, para acontecer, ó, melhor acertar isso aí, né, não quero, tem tua família que mora aqui perto, então, né, 1 milhão mexe na cabeça de todo mundo, né, talvez a pessoa que talvez não fosse assim de ser mais enfático, talvez por 1 milhão ele bote um pouco de pressão, né, no final deu tudo certo, deu acordo e, né, a mulher recebeu a casinha dela e está feliz. Beleza? Senhores, vamos fazer o seguinte, pelo horário, vamos fazer a nossa pausa, daqui a uns 16 minutinhos a gente retorna e a gente continua daqui onde a gente parou, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês e a gente logo está de volta. Valeu!